Olá, turma. Então, como havíamos combinado sobre a revisão, ficou de vocês resolverem as questões até a quinta-feira, né? Última quinta-feira, dia 17. E aí, no caso, esse vídeo é o vídeo da resolução, onde vocês vão fazer a correção e estudar por ele para fazer a prova. Lembrando que a prova vai estar disponível para vocês a partir de segunda-feira, mas que vocês vão ter a semana inteira para fazer. Vocês vão me devolver ela assim que vocês conseguirem fazer, certo? Não necessariamente será obrigado a enviar no dia que você, na segunda ou na terça. Vocês vão ter uma semana para fazer, né? No caso, eu vou postar na segunda, então até a outra segunda vocês terão para fazer a prova. Então vamos resolver aqui a primeira questão. São 4 expressões algébricas simples. Eu coloquei apenas parêntese para separar os sinais dos números. Aqueles que não têm sinal é porque os números são positivos, né? Mas não coloquei colchete nem chaves, né? Então vamos resolver a primeira expressão. Olha só aqui, gente, a primeira expressão. Eu tenho que resolver primeiro as multiplicações, certo? Então eu faço primeiro mais 2 vezes mais 4, que dá mais 8. E aí os outros eu repito, mais 5 e mais 12 eu repeti. E aqui agora não tem mais multiplicação, só tem adição. Então, mais 5 mais 8 dá mais 13. Depois eu junto mais 13 com mais 12, que dá mais 25. Então, a resposta da letra A é essa aqui, é mais 25. Na letra B, nós temos também, olha, menos 15, menos 6, menos 10 vezes mais 2. Então, novamente, eu preciso responder primeiro a multiplicação, certo? Então, aí, menos 10 vezes menos 2 deu menos 20. E aí, agora ficou com menos 15, menos 6, menos 20. Agora, aqui a ordem não importa, porque não tem mais multiplicação, só tem agora adição, né? Porque isso aqui é uma adição algébrica. Aqui é como se fosse menos 15 mais menos 6 mais menos 20, certo? É a mesma coisa. Então, eu somo números com sinais iguais. A gente soma e conserva, dá menos 21. Depois, menos 20. Soma de novo e conserva, dá menos 41. Na letra C, nós temos aqui duas multiplicações, né? Aqui, mais 5 vezes 3 e depois mais 2 vezes 2. Então, na letra C, primeiro eu resolvo a multiplicação. Mais 5 vezes 3, que dá mais 15. Mais 2 vezes 2, que dá mais 4. Mais 23 mais 15 dá mais 38. Mais 4, e aí dá mais 42, certo? Então, no caso, temos essas respostas aí para a letra C. A letra D, nós temos uma potência e temos a divisão. Então, primeiro vamos fazer a divisão e a potência, né? Primeiro, a ordem é a potência, depois a divisão, depois as operações de somar e subtrair. Então, tá aqui, né? Eu resolvi 3 elevado a 2 dá 9, né? Porque é 3 vezes 3. 120 dividido por 2 dá 60. E aí agora ficou menos 34, menos 60, mais 9. Esses dois sinais iguais soma, deu menos 94. Mais 9, sinais diferentes subtrai, conserva o sinal do maior, deu menos 85, ok? Então, a primeira questão a gente já acabou de resolver. Vamos para a segunda questão. Ana foi ao supermercado e comprou um pacote de feijão por R$ 5,20, um pacote de arroz por R$ 10,50, 5 pacotes de bolacha por R$ 1,30 cada, uma bandeja de iogurte por R$ 4,80, 3 litros de óleo por R$ 3,20 cada, e aí é para a gente calcular quanto Ana gastou, né? Então, vamos ver o seguinte. É a mesma coisa que resolvermos essa expressão aqui, ó. Então, basta resolver a seguinte expressão, né? Porque, como ela disse no enunciado, como lá no enunciado está claro, né? Ó, um pacote de feijão por R$ 5,20, um pacote de arroz por R$ 10,50, 5 pacotes de bolacha por R$ 1,30, então 5 vezes R$ 1,30, uma bandeja de iogurte por R$ 4,80 e 3 litros de óleo por R$ 3,20, então 3 vezes R$ 3,20.
Você resolvendo essa expressão aqui, você obtém o quanto ela gastou. Repeti 5,20, repeti 10,50, porque eu preciso resolver primeiro a multiplicação, né? Então, eu faço a multiplicação primeiro, né? Em primeiro lugar, eu resolvo a multiplicação. 5 vezes 1,30 dá 6,50. Depois, 4,80. E aí eu vou fazer isso aqui também, né? Essa aqui também, em primeiro lugar, eu resolvo a multiplicação. 3 vezes 3,20 dá 9,60. 9,60. Aí agora eu posso somar tudo. 5,20 mais 10,50 mais 6,60 mais 4,80 mais 9,60. E eu fiz isso aqui do lado, ó, tá aqui a continha de somar, né? Todas elas aqui têm o mesmo sinal, os números, então, somei e deu 36,60. Então, ela gastou 36,60, certo? Bom, gente, na terceira questão, Kleber é ciclista e participa de vários campeonatos, e aí a reta abaixo ilustra o percurso que ele fez em um dos seus treinos. A distância que Kleber já percorreu, que está grifada em azul, foi de letra A, 7 km, 3,5, 3 ou 4,5, não é isso? Bom, basta a gente observar aqui. Então, o que foi que eu fiz aqui para mandar para vocês? Olha só, eu desenhei novamente a reta e já fiz a graduação dela completa. 1 km, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, né? Porque pela figura original dá para a gente perceber que a reta está graduada de 1 em 1 km, né? De 0 até 10, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 espaçozinhos. Você tem 9 traços entre o 0 e o 10 e tem 9 espaços entre um e outro, então é de 1 em 1. O que foi que eu observei é que ele andou 1, 2, 3,5, 3,5 km ele andou, certo? Então, a questão 3 está resolvida sem muito trabalho. Na questão 4 é para a gente observar esse extrato bancário aqui e dizer qual o saldo de João nessa movimentação bancária aqui, né? Bom, aí o que foi que eu fiz aqui? Observe o seguinte, o saldo é dado pelos créditos mais os débitos, né? Os créditos são os valores positivos e os débitos são os valores negativos. Os créditos foi o que como é o nome dele? O que João depositou, e os débitos são os valores que João retirou. Então, a gente pega todos os positivos, que são os créditos, que no caso é 1.200 e 240, e soma, né? Aí somei e deu 1.440 créditos, né? De crédito. Foi 2 depósitos. Depois eu calculo os débitos, ou seja, eu vou somar quanto em real ele tirou. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, foram 5 retiradas, mas essas 5 retiradas equivale a uma. A uma de quanto? De 1.408. Nós temos aqui menos 560, menos 120, menos 500, menos 145, menos 83. Então, juntando tudo, equivale a uma retirada só de 1.408. Então, o saldo é o que ele depositou mais o que ele retirou. Então, fica menos. Agora, esse mais se transforma em menos por conta desse menos aqui na frente, porque mais por menos vai dar menos. Então, fica 1.440 menos 1.408, que vai dar 32. Então, na verdade, o saldo de João nessa conta é de R$ 32,00 positivo, ou seja, ele tem esse valor. Aqui do lado eu fiz as continhas, certo? Só para mostrar a vocês como é que faz. Continuando, vamos para a próxima questão, que é a questão número 5. A questão número 5 pede para a gente encontrar o resultado da potência a seguir e multiplicando por menos 30, vamos obter qual desses resultados aí, né? Ou seja, se eu pegar essa potência aqui, multiplicar o resultado dela por menos 30, quanto é que eu vou obter de resposta, certo? Então, essa é a questão número 5. Deixa eu ver aqui. Então, olha, gente, é só vocês fazerem isso, ó. Veja, por isso aqui, ó.
O que ele quer que você faça é isso, menos 5 elevado a 3 vezes menos 30. Resolver essa expressão. Menos 5 elevado a 3, olha, eu faço aqui, olha. É menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, que vai dar 125, negativo. Porque menos por menos dá mais, aí mais por menos dá menos. 5 vezes 5 dá 25, 25 vezes 5, 125. E aí eu obtenho menos 125 vezes menos 30, né? Só armar a continha, números com sinais iguais dá sempre positivo na multiplicação, 3.750, e está aqui a conta. Então, a alternativa correta é a letra D. Na questão número 6, vamos ver aqui a questão número 6. Qual o resultado, qual é a solução da expressão numérica a seguir? Menos 3 elevado a 3 vezes 4 menos 8. Então, novamente, aí tem as alternativas com os resultados, né, para a gente observar aí. Vamos resolver aqui, então, menos 3 elevado a 3 dá menos 27, né, porque menos 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, está aqui, ó, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Aí mais 9 vezes menos 3 dá menos 27. Então, está tudo explicadinho na apostila. Aí depois eu tenho aqui, ó, menos 27 vezes 4, né, que dá menos 108. Né? É só você armar a continha de vezes, fazer 27 vezes 4. Né? Você faz essa continha aqui, aí 4 vezes 7, 28 a 2. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. Então, por isso que dá... E dá menos 108, porque um é negativo, o outro é positivo. Menos 108 vezes 8, né? E depois você multiplica esse resultado por 8. 8 vezes 8 dá 64, aí vai a 6. 8 vezes 0, 0, com mais 6 dá 6. 8 vezes 1, 8. Fica 864 positivo, porque os dois números são negativos. Logo, a resposta é o item A, que é o 864 positivo. Bom, questão 7. No plano cartesiano abaixo, represente os pontos A, 4 e 0, B, 0 e 4, C, menos 4 e 4, D, menos 8 e 0, E, menos 4 e menos 4 e F, 0 e menos 4, no plano cartesiano. Então, aqui a gente pode observar, eu fiz o plano cartesiano, né? Olha, eixo X, eixo Y cruzado, né? Eixo X é sempre esse da mesma orientação da linha dos cadernos, né? E o eixo Y é esse que fica vertical, né? Na linha em direção da margem do caderno. Peguei uma régua, que é fundamental usar a régua, certo, gente? Se vocês for fazer o plano cartesiano e marcar esses pontos sem régua, é impossível, porque vai ficar... a distância de um número para outro tem que ser sempre a mesma, e se vocês não fizerem com régua, vocês vão atrapalhar o local do ponto, certo? Então, vamos lá. Vamos achar o ponto A. O que é que o ponto A, 4 e 0, simboliza? Significa que você vai caminhar, olha, o 4 aqui é positivo, significa que você vai caminhar 4 unidades para a direita, mas você nem vai subir, nem vai descer. Então, a partir do 0 da origem, você caminha 1, 2, 3, 4 para a direita. Chegou no mais 4. Mas você vai subir alguma unidade? Não. Vai descer alguma unidade? Não, porque é 0. Então, o ponto fica marcado aqui em cima do eixo X. Depois, o ponto B é 0 e 4, ou seja, 0 para o X. Então, você vem para a origem. Aí ele diz que o valor de X é 0, significa que você não vai caminhar nem para a direita, nem para a esquerda. Agora, o que significa o 4 positivo? Que você vai subir 1, 2, 3, 4 unidades, né? Na direção norte, né? Então, você vai subir aqui na direção vertical. Então, 4 unidades. E aí você marca o ponto B aqui, certo? Aí veja agora o ponto C, que é menos 4 e 4. Como é que eu localizo o ponto C, menos 4 e 4? Está ele aqui. Ora, o X é menos 4. Significa que do 0 você vai se deslocar 4 unidades para a esquerda. E o 4 do Y é positivo, significa que você vai subir 4 unidades para cima, né? Você vai se deslocar, aliás, 4 unidades para cima.
Quando você vir 4 para a esquerda e subir 4, você encontra o ponto no qual está associado esse par de números aqui. Menos 4, x menos 4, y 4. Bom, na letra D, que é menos 8 e 0, que tem na apostila, olha o que vai acontecer. Menos 8, então significa que a partir da origem eu vou caminhar 8 para a esquerda, né, que é no lado dos números negativos de valores de x, mas eu não vou nem subir nem descer, unidade nenhuma. Então o ponto vai ficar aqui em cima do eixo x, que é o ponto D, no caso, menos 8 e 0. No ponto E, eu tenho menos 4 e menos 4. Significa que a partir da origem eu caminho menos 4 para a esquerda e desço menos 4, porque os valores de y negativo estão do lado de baixo do eixo x. Então, é menos 4 para a esquerda, cheguei aqui. Menos 4 para a direita, eu chego aqui. Então, aqui nesse local é onde mora o par menos 4 e menos 4. Na letra F, nós temos 0 e menos 4. Significa que a partir da origem, no eixo x eu não caminho, porque tem 0, né? Mas eu tenho que deslocar 4 unidades para baixo no eixo y. E aqui é onde mora o ponto F, 0 e menos 4. Certo, gente? Então, essa é a questão número 7, que não é difícil também de resolver. Vamos agora para a questão número 8, que diz o seguinte, né? Localize cada local no plano cartesiano informando as coordenadas de sua posição. É para você identificar onde é o vestiário feminino nesse plano cartesiano aqui. Bom, você procura ele, né? O vestiário feminino está aqui. Então, o ponto é 1 para a direita, 4 para cima. Então, é 1 e 4. Né? Então, como eu escrevo aqui, ó, que vocês podem observar, 1 para a direita e 5 para cima. Né? No caso, 4 para cima. Né? E 4 para cima. Então, é o ponto 1 e 4. Então, as coordenadas da posição do vestiário feminino é 1 para a direita e 4 para cima. Aí depois vem vestiário masculino. O vestiário masculino está aqui, ó, olha ele aqui. Então, é 2 para a direita e 3 para cima. Então, aqui eu explico também, 2 para a direita e 3 para cima. E assim sucessivamente. A quadra de tênis, o ginásio, né? A letra C, o ginásio. Cadê o ginásio? Está aqui. Então, é 3, partindo do zero, é 3 para a direita, 1 para cima. Certo? Depois, a piscina. A piscina está aqui, ó. Então, é 3 para a direita e 5 para cima. Certo? 3 para a direita, a piscina 3 para a direita e 5 para cima. Depois nós temos a quadra de tênis, que fica aqui, que é 5 para a direita e 3 para cima. Então, é assim que localiza aí, ok? Vamos para a questão 9. Questão 9. Davi ganhou R$140 e, em seguida, ganha mais R$100. Daí começaram os gastos. Ele gastou 1/3 com lanche, 1/4 do que sobrou, e 1/4 do que sobrou, ele comprou um sapato. Com quanto Davi ficou? Bem, gente, olha só. Então, vamos ver aqui o que Davi ganhou. Davi ganhou 140 mais 100, R$240. Desses 240, 1/3 ele gastou, né, com o lanche. Ou seja, 1/3 de 240. 1/3 de 240 é você pegar o 240 e dividir por 3. E depois tomar uma dessas partes. 240 dividido por 3 dá 80. Então, ele gastou R$80, né, com o lanche. Agora, quanto é que sobrou? Né? Sobrou 240 menos 80. Então, sobrou 160. Desses 160, ele gastou 1/4 para comprar o sapato. Então, 1/4 de 160 é você dividir os 160 em 4 partes e tomar uma. Então, 160 dividido por 4 dá 40. Então, ele comprou o sapato por R$40. Assim, quanto foi que Davi ficou? Davi ficou com 240 menos os 80 que gastou com lanches, mais o 40 que gastou com o sapato. Então, ele gastou 120, 240 menos 120 dá 120, certo?
Na questão 10, quais os valores de P, Q e R, respectivamente, representados na reta numérica? Então, você tem aqui uma reta, né, que você pode observar bem que aqui você tem o zero, ó, você tem o zero aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e vamos localizar esses pontos que representam as letras. Olha só, o Q. O Q, depois do zero vem o 1, e o Q está na metade do caminho entre 1 e 2. Então, o Q representa 1,5, positivo. O P, aí você vem para a esquerda, 0, menos 1, menos 2, e o P está na metade do caminho entre menos 2 e menos 3. Então, aqui é o menos 2,5, né? E o R, ele está aqui, ó, nessa posição. Então, você caminha 1, 2, 3 e 4. Então, o R está exatamente associado ao número 4. Então, P é menos 2,5, Q é 1,5 e R é 4, ou seja, alternativa C. Vamos ver, P menos 2,5, qual no caso, menos 2,5, o Q 1,5 e o R 4, é letra B, alternativa B. Você marca o X aí na letra B, certo? Bom, a questão 11. Um reservatório tem capacidade para 500 litros de água. José vai enchê-lo e dispõe apenas de um balde que tem capacidade para 8 litros. Quantas vezes José irá encher e derramar água dentro do reservatório? Gente, essa questão é o seguinte. Você precisa saber quantas vezes a quantidade 8 cabe na quantidade 500. Porque o balde é de 8, ele vai encher o reservatório de 500. Então, ele vai encher quantas vezes esse balde para poder encher o reservatório, né, e derramar lá dentro. Então, você precisa pegar 500 e dividir para 8, para você saber quantas vezes a quantidade 8 cabe dentro da quantidade 500. Portanto, 500 dividido por 8 dá 62,5. Olha. Então, veja, como é que divide... Lá da quinta série, ó, 50 dividido por 8 dá 6, 6 vezes 8, 48. 50 menos 48, aí sobra 2, baixa o 0, fica 20 por 8 dá 2, 2 vezes 8, 16. 20 menos 16, 4. 4 não dá para dividir por 8, põe a vírgula no quociente, acrescenta o 0 aqui. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Então, ele vai ter que encher 62 vezes e meio o balde, né? Ou seja, ele enche 62 vezes inteiros e mais meio balde, né? Ou seja, aproximadamente 62 vezes, né? No caso, o balde. Não precisa esse meio balde aí, se não quiser considerar, não tem problema. Na questão 12, determine o valor de cada expressão. Olha, eu quero multiplicar aqui menos 1,125 por 100. Essa continha aqui é fácil, né? Toda vez que a gente multiplica um número com vírgula por 100, é só pular duas casas decimais, então vai dar 112,5, certo? Pula duas casas para a direita. Na letra B, 0,85 dividido por 0,4. A gente não faz a conta de dividir com as vírgulas, a gente tem que eliminar as vírgulas. Para isso, eu elimino as vírgulas multiplicando ou por 10, por 100 ou por 1000. Nesse caso, como tem um número que tem duas casas depois da vírgula e tem um número aqui que tem uma casa depois da vírgula, se eu multiplicar por 10, eu consigo eliminar a vírgula desse número, mas não consigo eliminar a vírgula desse porque ela vem para depois do 8 e antes do 5. Então, o que é que eu faço? Multipliquei logo por 100, porque aí eu elimino desse e desse. Então, dividir 0,85 por 0,4 equivale a dividir 85 por 40. Dividindo 85 por 40 vai dar 2,125. Está aqui a continha que eu fiz também para vocês perceberem o resultado. Na letra C, eu tenho menos 2,5 mais 0,25 vezes 4. Lembrando que primeiro eu faço a multiplicação, 0,25 vezes 4 dá 1. Depois, menos 2,5 mais 1, aí números com sinais diferentes subtrai
conservo o sinal do maior, aí eu fiz aqui, ó, a continha de menos, fiz aqui a continha de vezes, 2,5 menos 1 dá 1,5, só que fica 1,5 negativo, porque 2,5 está negativo e é maior que 1. Então, o resultado da letra C é 1,5. Na letra D, nós temos frações, soma e subtração de frações. Vocês devem lembrar que não se soma nem subtrai frações com denominadores diferentes. O que é que a gente faz? Troca as frações com denominadores diferentes por outras com o mesmo denominador. Então, eu fiz o que aqui, ó, de uma maneira bem rápida. Eu verifiquei que se eu multiplicar essa fração por 8, eu vou ter um denominador 40. Se eu multiplicar a segunda fração em cima e embaixo por 5, eu tenho um denominador 40. E se eu multiplicar essa terceira por 10, eu também tenho um denominador 40. Então, eu consigo, multiplicando a primeira por 8, ficar com 3 vezes 8, 24, 5 vezes 8, 40. Depois, a segunda por 5, 1 vezes 5, 5, 8 vezes 5, 40. E a terceira, 1 vezes 10, 10, 4 vezes 10, 40. Isso é a mesma coisa que vocês calcularem o MMC de 5, de 8 e de 4, certo? Que vai dar também 40, ok? É o MMC. Aí você faz 40 dividido por 5 dá 8, vezes 3, 24. 40 dividido por 8 dá 5, vezes 1 dá 5. 40 dividido por 4 dá 10, 10 vezes 1, 10. É porque eu uso esse método aqui ao invés de calcular o MMC. Mas aí, olha, veja, agora essas três frações têm o mesmo denominador. Então, eu somo 24 com 5, que dá 29, menos o 10, vai dar 19. Então, o resultado é 19/40. Certo, gente? Então, estudem as resoluções dessas questões pelo vídeo, estude quantas vezes precisar para vocês fazerem a prova, ok? Um abraço a todos e se cuidem.